Pronto, já estamos no ar. Bem-vindo, João. E bem-vindo a todos os Olá, boa tarde a participantes todos. que se juntaram aqui até nós. Eu e o João, quer dizer, mais o João. Eu vou só estar aqui a dar umas pequenas palavras, a apresentar a UB e a fazer aqui um bocado de contexto sobre este concurso que temos na Codeweek. E depois vamos passar aqui para a nossa estrela 2, o João, que nos vai falar aqui um bocado de programação e robótica. Espero que gostem. Qualquer dúvida, questão, não se esqueçam, vão pondo no chat. Assim que pudermos, respondemos. Ou então, no final, vamos tentar responder a toda a gente. E toda a gente, no final, vai receber a gravação. Mesmo que não estejam a assistir agora. Respondendo já a essas perguntas. Boa tarde, Maria do Carmo. Boa tarde a toda a gente. João, estás pronto? Sim, Lá está toda a gente pronta. Vamos embora então. Vamos lá então, embora. Vou só partilhar aqui a minha apresentação. Isto. Deixa- João, estás a ver a apresentação do Academic, não sim, é? sim, sim, Ah, ok, ok. ok. Eu e o Zoom, preciso de umas aulas contigo, que eu e o Zoom às vezes troco-me aqui um bocadinho. Bem, obrigado a todos por estarem presentes. Só para dar aqui um bocadinho de contexto, para quem não sabe, e explicar como é que funciona aqui a Codeweek. Nós, para a Codeweek, tivemos a ambição de fazer 10 dias, 9 webinars. E 9 porquê? Porque num dos dias tivemos um evento muito importante e não conseguimos fazer um webinar nesse dia, mas todos os webinars têm corrido muito, muito bem. Este vai correr muito bem, estou muito curioso para ver. Só para dar aqui um bocadinho de contexto também, para além dos webinars, nós durante o mês de outubro estamos a celebrar a Code Week com um concurso. E estamos a celebrar com um concurso com fichas de pensamento computacional offline. Isto para quê? Para levarmos a programação e o pensamento computacional a qualquer lado, a todas as pessoas, sem necessidade de inscrições em plataforma, sem necessidade de registro, sem necessidade de nada. Deixem-nos o vosso e-mail, recebem as fichas, fazem as fichas, e é isso. Nós queremos chegar ao máximo de professores que conseguimos com as nossas fichas offline. São 5 fichas, estamos a sugerir uma por semana. Há professores que na primeira semana já fizeram todas e já nos enviaram fotografias. É completamente ao vosso critério. E no final, que os inscritos já receberam também, no final vão receber uma ficha sobre inteligência artificial, para imaginarem como é que vai ser a vossa localidade com inteligência artificial e desenharem isso. E no fim, a ficha mais criativa ganha um tablet para a escola, para poderem levar a programação e o pensamento computacional ainda mais longe. Qual é o regulamento do concurso? As fichas não são avaliadas, mas são necessárias para a participação. E até dia 31 de outubro tem que nos enviar fotografias, não é preciso uma a uma, mas basta a turma a fazer as fichas, alguns exemplos de alunos a fazer as fichas. E depois a ficha da inteligência artificial, enviarem uma por turma, uma por aluno, várias por turma, como quiserem, novamente, até dia 31 de outubro, para ser avaliada. E depois, até dia 15 de novembro, nós publicamos os resultados e menções honrosas no nosso website, nas nossas redes e na nossa newsletter. Caso tenham mais dúvidas também, eu vou ficar por aqui. Só relembrando também que amanhã vamos ter o webinar com o Daniel Freitas, da Sala Inclusiva. Depois, na quinta-feira, vamos ter literacia financeira com a Carla e vamos fechar sexta-feira com o Marco Bento, aqui sobre inteligência artificial.
por isso não se esqueçam de registrar também para os próximos webinars. E agora vamos à parte mais importante do webinar, que é contigo, João, sem pressão, que todos os professores estão aqui para te ouvir. Eu vou parar de partilhar. Deixa-me só voltar aqui. Ok, então vou tentar partilhar aqui. Tenho que solicitar aqui uma autorização. Deve surgir aí qualquer coisa. Já está, já autorizei. Ok, desktop 2. E, portanto, eu pedi apenas que me confirmassem que estão Estamos, sim, senhor, estou a ver, estou a ver. a atualizar aqui a minha apresentação. Eu só quero Ah, conseguir ver aqui do meu lado, ok? Bom, antes de desculpa, João, não mais, estamos a ver a apresentação. não? Não. Ficamos a ver o teu desktop, mas agora não estamos a ver nada. E agora? Acho que tens que fazer share outra vez. Pois devo ter que fazer, é isso mesmo. Ok, vamos lá então. Agora estará ok. E já está. Já E está. agora? Também? Isso, já está. Pronto, Já ótimo. está. Bom, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui convosco no final do dia. Queria começar por um lado, parabenizar os colegas da U por terem organizado esta série de webinars durante esta semana tão interessante, ou estas 2 semanas do Code Week, e agradecer o amável convite que me lançaram para vir aqui falar um pouco sobre programação e robótica. Eu acabei por dar um título a esta apresentação, Entre Blocos e Problemas, Programação e Robótica no Ensino Básico, mas vou também falar um pouco sobre pensamento computacional. Aliás, vou começar por aí. Antes e muito rapidamente dizer apenas que sou docente aqui no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, trabalho em particular na área de investigação e ensino de currículo, formação de professores e tecnologia, e trabalho sobretudo em linhas temáticas ligadas com a aprendizagem e as tecnologias digitais emergentes, e também em particular nos cursos e na oferta formativa ligada ao ensino da informática. Portanto, tem sido essa a minha área de trabalho. Paralelamente, tal como outros colegas do nosso grupo de trabalho, temos estado envolvidos em vários projetos e várias iniciativas relacionadas com a integração da tecnologia digital em contexto escolar, e muito particularmente eu e mais um ou dois colegas temos dedicado algum do nosso tempo a trabalhar nesta área da programação e da robótica, quer seja em atividades de formação no quadro da nossa oferta formativa, quer seja também em atividades que desenvolvemos em escolas e com grupos de alunos. Maioritariamente essas atividades, como vamos ver agora ao longo da apresentação, são organizadas em cenários de aprendizagem, aquilo que nós designamos por cenários de aprendizagem, que na verdade são desafios que nós lançamos aos alunos. Tem aqui um bom exemplo no slide desta ideia de um cenário de aprendizagem que parte da questão de se preciso de regar as plantas todos os dias, e como é que eventualmente a tecnologia me pode ajudar a tomar a decisão de quando é que devo regar as plantas, ou regar o jardim, ou regar a horta, aquilo que eu queira trabalhar com os alunos. Tivemos também envolvidos em algumas iniciativas, como a construção das linhas orientadoras para a iniciativa da Probótica, que foi uma iniciativa do Ministério da Educação que decorreu há uns anos atrás, e também produzimos há pouco tempo um e-book que está disponível online sobre tecnologias e robótica no ensino básico, que relata um conjunto de experiências que nós fizemos com alguns professores que trabalharam connosco na formação, e que depois implementaram essas experiências, essas atividades em contexto escolar com os alunos, e depois produzimos um livro em formato digital que sistematiza alguns desses estudos, alguns desses projetos e dos resultados dessas mesmas atividades com alunos. Posta esta apresentação assim mais breve inicial, eu queria começar
fazer aqui ou trazer-vos aqui uma pequena atividade que é quase um quebra-gelo, que eu costumo começar com os meus alunos quando começo a abordar este tema relacionado com o pensamento computacional. E o desafio é muito simples, se quiserem colocar alguma ideia aí no chat, podem colocar. Eu, de qualquer maneira, vou dar a resposta mais rapidamente para avançarmos no webinar, mas a ideia, uma das questões que eu lanço é sempre de qual é que é o número seguinte desta sequência. Portanto, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. E o interessante é que nós começamos a ver os alunos, aliás, eu posso rapidamente só ver se há aqui algum contributo, mas começamos a ver pois alguém acertou, exato. Nós começamos a ver os alunos a procurar relações entre os números que estão presentes no slide e, portanto, a tentar procurar uma relação entre o 2 e o 10 e conseguem encontrar, por exemplo, que 10 é 5 vezes 2 e encontram outro tipo de relações e, portanto, na verdade, o que os alunos estão à procura e o que nós todos estamos à procura é de um padrão, ou seja, encontrar um padrão que depois nos permita compreender qual é que é neste caso, o número que vem a seguir, porque representa um determinado padrão. Claro que muitas vezes com crianças mais pequenas, eles chegam lá muito mais rápido, porque não começam a ponderar todas estas relações e tentar estabelecer todos estes padrões e pensam, e se os números estiverem escritos por extenso? Tens 2, 10, 12, 16, 17, 19, 200. Encontramos o padrão, portanto, são todos os números que por extenso começam pela letra D. Isto é uma pequena brincadeira que começo normalmente com os alunos, mas depois lanço-lhe outro desafio, que é, olhando para esta sequência de imagem e de números, tentar pedir aos alunos que consigam preencher ou encontrar o número que deve estar no centro do último triângulo. E, mais uma vez, o que nós estamos à procura é de encontrar um determinado padrão. E podemos fazer os mais variados cálculos. Bom, somamos o da esquerda com o da direita e com o número da esquerda com o da direita e com o vértice superior, e temos 6 e 2, 8 e 2, 10, não dá. Procuramos uma relação entre 2 mais 2, menos 6 também não dá. Mas se eu multiplicar, ou se eu subtrair neste caso, ao vértice superior o número da direita e multiplicar, desculpem, o número da esquerda e multiplicar pelo da direita, eu encontro o número central. Portanto, 6 menos 2 vezes 2, 8. 7 menos 5 dá 2 vezes 3, 6. 7 menos 4, 3 vezes 2, 6. Então eu sei que o último número será 6 menos 5, 1 vezes 3, 1. Encontrei um padrão que me permite, a partir daí, construir qualquer solução para um problema semelhante. E podíamos continuar com mais alguns exercícios. Este é um exercício que tenta estabelecer algumas relações entre os caminhos, encontrando aquele que tem uma menor soma, partindo do nó central e encontrando 4 números, somando esses 5 números que eu encontrei, qual é que é o valor mais baixo das somas, e estamos aqui à procura também de algum tipo de raciocínio lógico e de padrões. Isto para chegar aonde? Para chegar à ideia de o que é que se entende por pensamento computacional e o que é que nós falamos quando falamos de pensamento computacional. E eu particularmente gosto de, quando inicio estas discussões, ir à base e ao início de todas estas ideias quer de pensamento computacional, quer também da utilização da programação e da robótica para aprender. E nada melhor do que ir aos trabalhos de Papert, aos livros do Papert dos anos 80, onde nós encontramos de facto muita inspiração para muito daquilo que nós fazemos hoje em dia com o recurso à robótica, à tecnologia, ao desenvolvimento de pensamento computacional. Em alguns destes livros, o Papert defendia algumas ideias bastante poderosas, desde logo a ideia de que podemos equacionar o uso destes objetos, destes artefactos, sobretudo para levar os alunos a pensar e a criar com eles. Era uma das ideias. Uma outra ideia que eu acho que hoje em dia é extremamente essencial, que é esta ideia de que as crianças devem ser capazes de programar os computadores e outros artefactos em vez de serem programados por eles ou controlados por eles. Portanto, esta ideia de que se a criança consegue desenvolver a capacidade de programar um determinado objeto, implica ter desenvolvido uma compreensão sobre a forma como esse objeto digital funciona e, para além disso, ter desenvolvido uma linguagem que faça com que consiga comunicar com esse objeto. E, portanto, isso dá-lhe um poder e um conhecimento muito, muito mais aprofundado
sobre muitos conceitos do que propriamente quando nós os aprendemos e os testamos de uma maneira mais tradicional, se assim o queiramos dizer. Mas o Paper também criou, com um grupo de investigadores, aquela que talvez tenha sido a linguagem de programação para crianças que teve na base de todos os ambientes de programação que nós usamos hoje em dia. Portanto, a linguagem Logo não era mais nem menos que um conjunto de instruções muito simples que as crianças podiam escrever. E temos aqui no slide um exemplo de um conjunto de instruções que levavam a tartaruga a desenhar um quadrado, e fazendo depois a analogia com aquilo que nós temos nos ambientes de programação por blocos, hoje em dia é bastante semelhante. Portanto, quando nós dizemos avança 50 passos, ou 50 é a unidade de medida, não é mais nem menos do que a instrução que eu uso no Scratch, por exemplo, ou na plataforma da UB, ou noutros ambientes de programação, quando dou uma instrução de avança e lhe dou um determinado valor de número de passos, ou distância, ou outra variável qualquer. E, portanto, estamos a falar na base de todo este desenvolvimento de linguagens simplificadas que possam, de facto, ser utilizadas por crianças. O facto de serem simplificadas não significa que elas sejam simples, porque permitem-nos fazer coisas até bastante complexas. Bom, mas de que é que falamos quando falamos de pensamento computacional? Apesar do termo ter sido caracterizado, ter sido definido pelo Papert, ele surge primeiramente num daqueles livros que eu tinha na imagem, em 1980 surge a ideia de pensamento computacional, mas foi de facto a Janet Wink em 2006, num artigo e numa conferência para cientistas da computação, alunos de ciências da computação, definiu o pensamento computacional sobretudo como um processo para resolver problemas, recorrendo àquilo que são as práticas da computação. Portanto, a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a algoritmia, a depuração, portanto, são tudo práticas da computação que a Janet Wing disse que, ou defendeu que poderíamos mobilizar para resolver problemas que possam ser depois problemas computáveis, ou seja, que possam ser implementados através de plataformas digitais ou de recursos digitais. Depois da Janet Wing, vários outros investigadores foram trazendo algumas ideias sobre pensamento computacional. Isto é um mapeamento que fizemos em conjunto com o aluno de doutoramento, com base na literatura, tentar identificar o que é que seriam as dimensões ou os grandes conceitos de pensamento computacional. Encontramos na literatura estes 36, consoante as áreas de trabalho dos investigadores, surgem conceitos que são mais próximos da computação ou um bocado mais abstratos. Mas se nós olharmos de facto para a tabela, percebemos que há alguns que estão presentes em todos, ou praticamente todos os estudos. A abstração, o pensamento algorítmico, a decomposição, o teste e a depuração, o reconhecimento de padrões, são aqueles que surgem maioritariamente na literatura. Como tal, eu gosto particularmente desta representação do pensamento computacional que os colegas da Nova, do projeto Octonova, apresentaram, porque nos permite sistematizar aquilo que eles definem como conceitos e, portanto, temos a lógica, os algoritmos, a decomposição, os padrões, o reconhecimento de padrões, a abstração, a avaliação, portanto, o teste e a depuração. E depois temos as abordagens, ou seja, a experimentação, que leva os alunos a experimentar e a testar e a criar soluções, o debugging, ou a depuração, que associada à avaliação permite perceber e identificar erros nessas mesmas soluções, e depois o perseverar, muito associado à ideia do tentar, falhar, voltar a tentar até conseguirmos atingir o sucesso, e a colaboração, que é essencial nestes processos de pensamento computacional e de resolução de problemas. E, portanto, muito inerente a este processo está esta ideia em que o erro é essencial para a aprendizagem dos alunos. E, portanto, que para atingirmos o sucesso, muitas vezes, quando estamos a resolver problemas que recorrem a práticas de computação, ou práticas de pensamento computacional, ou à programação e à robótica, estamos muito neste processo de tentativa, teste, falhamos, voltamos a tentar, voltamos a falhar, aprendemos com o erro até conseguirmos atingir o sucesso. Isto dá uma capacidade aos alunos de aprenderem através daquilo que é os próprios erros que vão cometendo. E o erro não é encarado como um fator de penalização, mas sempre sim como um fator de aprendizagem.
Quando nós, os colegas que estão aqui, possivelmente, o que eu vou trazer não é totalmente novo. Quando nós pensamos no pensamento computacional na escola, apesar das diferentes iniciativas que têm existido a nível nacional, a nível internacional, de integração de pensamento computacional na escola, quando nós pensamos na forma como integramos e nas práticas de desenvolvimento de pensamento computacional na escola, conseguimos, de alguma maneira, encontrar três grandes abordagens, ou três grandes práticas. Uma primeira muito ligada à computação desligada, que estava um pouco nos slides que o colega estava a introduzir há pouco, desta ideia de trabalhar pensamento computacional sem recurso à tecnologia digital. A programação, portanto, a iniciação à programação, através dos ambientes de programação para crianças, como sabem, há centenas deles. E depois uma abordagem que eu digo que cruza um bocadinho aqui os dois mundos, entre o desligado e o ligado, ou o mundo real e o mundo mais virtual, que é a robótica educativa, portanto, a possibilidade que os alunos têm de programar robôs ou outros artefactos, como microbits, arduinos e outras placas programáveis, para resolver problemas. E que, se os alunos já tiverem adquirido um conjunto de competências prévias de programação, de utilização dos ambientes de programação visual ou por blocos, facilmente se adaptam às formas de programação dos robôs, porque a grande maioria deles recorre a esse tipo de ambientes. E, portanto, nos próximos slides, o que eu vos vou trazer são alguns exemplos de atividades que nós podemos desenvolver dentro destas três abordagens mais clássicas. E começando pelas abordagens desligadas, nós podemos, de facto, recorrer há imensos exemplos online de atividades que podemos mobilizar. Este aqui é um portal Computer Science Unplugged, que é uma iniciativa de colegas da Nova Zelândia, que já existe há muitos, muitos anos. No início surgiu numa abordagem completamente offline, em que consistia num livro com, se não me falha a memória, 102 atividades ou 102 tarefas de computação sem computadores, em formato papel. Depois os colegas foram readaptando e construindo e disponibilizando online num portal. Portanto, é um portal onde tem muitos exemplos de atividades desligadas para trabalhar conceitos de computação e de desenvolver pensamento computacional, mas nós podemos também construir algumas muito simples e que passam por colocar os alunos a realizar tarefas do dia a dia e construir pequenos algoritmos simples para realizarem essas tarefas. Por exemplo, um algoritmo para plantar uma semente, ou algoritmo para lavar os dentes, ou uma outra tarefa diária que os alunos desenvolvem, porque facilmente eles conseguem encontrar relação entre aquilo que estão a trabalhar, que no fundo é raciocínio lógico, é construir um processo sequencial para resolver um problema, com as tarefas que fazem no dia a dia. Mas também outro tipo de atividades muito úteis para trabalhar a representação espacial. Por exemplo, aqui estes dois exemplos do Computer Science Unplugged, que através de instruções com uma linguagem simbólica muito simples, pretendem levar os alunos a fazer deslocações num cenário plano para resolver um determinado problema. E isto para alguns alunos é muito complexo, porque implica colocarem-se no lugar do robô, ou no lugar, neste caso, do capuchinho vermelho ou da nave espacial para tomar decisões. Isto às vezes não é um processo fácil. Por exemplo, eu estando numa determinada posição, eu posso interpretar que o andar para a frente é no sentido oposto ao que na verdade é. Porquê? Porque eu não me estou a posicionar no lugar do robô que vai desenvolver essa mesma ação. Há vários exemplos de atividades, aqui é uma outra sequência de tarefas em que eu defini qual é que é a linguagem, o que é que cada um dos símbolos significa, portanto, o mover para a frente, o rodar um quarto de volta, para a esquerda ou para a direita. Depois tenho uma simbologia já para introduzir os ciclos, que são um conjunto de repetições, e, portanto, a partir do momento que os alunos conhecem a linguagem, conseguem ler. Por exemplo, o primeiro exercício que eu tenho aqui é um exercício de leitura, em que eles vão ter que ler, no fundo, o código que representa isto, e depois tenho exercícios de escrita que obrigam a que eles tenham que escrever código para representar uma determinada figura. Portanto, podemos começar com atividades de leitura ou com atividades de escrita de código. São vários os exemplos. Um outro que eu gosto particularmente de desenvolver também com alunos, aliás, preparei hoje para a minha aula da manhã com futuros professores,
é recorrer, por exemplo, às famosas cifras de César para codificar e descodificar mensagens, um, que neste caso aqui pegam na história da Carochinha e do João Ratão, e usando as cifras de César, que na verdade, como sabem, são deslocamentos do alfabeto, de posições no alfabeto, para os alunos poderem codificar e descodificar mensagens, que no início podemos dar-lhe mais algumas instruções e tarefas específicas para eles codificarem e descodificarem essas mensagens. Por exemplo, neste exemplo aqui, no início eles sabem que o deslocamento são 3 letras, mas eu de repente posso lhe dizer que eles têm que descobrir qual é que é o deslocamento que houve no alfabeto. E eles têm que tentar descodificar uma palavra, uma letra, perceber se faz sentido no quadro da mensagem, para conseguir avançar para os seguintes. Ou seja, por vezes a cifra pode ser conhecida, outras vezes eles podem ter que ir à procura dessa mesma cifra. João, desculpa. Sim. Temos aqui algumas pessoas a pedirem para se podes colocar em modo apresentação, que está um bocadinho pequeno. Vocês não estão a ver o modo de apresentação? Não. E se conseguisses colocar em modo apresentação. Sim, claro, desculpa. Eu pensei que estavam a ver porque eu tenho aqui 2 monitores e eu Não. estava Agora, acho que agora paraste a partilha. Não, parei. Vamos ver se agora conseguem Ok. ver. E agora estão a ver qual? Não, não. Então deixem-me só trocar aqui. Agora está. Agora está a pensar. Não, agora só estamos a ver um ecrã preto. Já está a carregar ou não? Ok, então Não, deixa-me fazer aqui uma coisa rápida. Desculpem, eu estava mesmo convencido que estavam a visualizar. E agora? já está. Pronto, estava convencido que estavam a Já. visualizar e que não estavam a ver a parte das notas. Mas de qualquer forma, vão receber a gravação e os slides todos também. Ok, isso. Pronto. Eu estava a dizer que estes exemplos de codificação e descodificação de mensagens podem ser feitas de facto com cifras de César, que é o exemplo que eu tenho aqui, mas podem ser feitas, por exemplo, com codificação de mensagens em binário, que implicam conversões binário decimal, por exemplo, que os alunos têm uma mensagem escrita em binário, descodificam para decimal e usam uma tabela depois auxiliar para descobrirem as palavras e as letras. Portanto, há aqui várias possibilidades. Ou então, atividades que recorram muitas vezes a tarefas do dia a dia, ou tarefas do dia a dia, ou tarefas que os alunos conhecem. Por exemplo, discutirmos com os alunos os critérios de ordenação dos livros numa estante. A forma como nós organizamos os livros numa estante, ou na biblioteca, ou os nossos livros em casa, segue um conjunto de regras e um conjunto de critérios. E a partir daí eu posso definir um algoritmo que me vai permitir automatizar o processo de ordenação dos livros da estante. E, portanto, é um exemplo que os alunos conhecem. Quem diz livros diz organizar cromos de futebol ou outro tipo de recursos que os alunos usam e que são do seu conhecimento, ou algoritmos de ordenação, por exemplo, esta árvore de ordenação que está aqui, que me permite, fazendo comparações 2 a 2, ordenar de forma crescente ou de forma decrescente uma determinada sequência. Esta sequência, neste caso, são números, mas, por exemplo, podem ser sons, em que os alunos ouvem dois sons e têm que ordenar do mais grave para o mais agudo. E, portanto, decidem que o mais grave, por exemplo, segue pela direita e o mais agudo pela esquerda, e vão fazendo comparações entre sons 2 a 2 e no final chegam e têm uma sequência de sons ordenada do mais grave para o mais agudo ou do mais agudo para o mais grave. Portanto, podemos pegar nestes exercícios para trabalhar raciocínio lógico e algoritmos com os próprios alunos. Ou recorrer eventualmente também a jogos de tabuleiro, que também são excelentes formas de colocar os alunos a resolver problemas, e muitos deles problemas que são passíveis de serem depois implementados em processos computacionais. A segunda abordagem diz respeito então à iniciação à programação, ou à abordagem inicial à programação. Todos nós sabemos, e vocês sabem e conhecem de certeza absoluta, muitos ambientes de programação para crianças, ou de ambientes de programação visual por blocos. Eu é que os designo ambientes de programação para crianças, embora eles não sejam propriamente apenas para crianças.
Mas desde o Scratch, talvez seja o mais conhecido, o Scratch Junior, a plataforma Hugo, Code.org, há uma infinidade grande de ambientes de programação. Muitos deles têm características semelhantes, ou seja, ou partem dos mesmos princípios, e o princípio é muito de evitar ou levar as crianças a desenvolverem raciocínio lógico e desenvolverem programas, abstraindo-se muitas vezes do erro. E, portanto, a partir do momento que estas soluções, estes programas se constroem através do encaixe de peças, como se estivéssemos a construir uma estrutura de Lego, estamos a evitar que surjam muitos erros de programação, com erros de sintaxe, de semântica, etc. E, portanto, estamos, no fundo, a facilitar este processo aos alunos, e estamos também a tornar mais fácil e não tão abstrato aquilo que é o processo de codificação. Nós aqui no Instituto, em conjunto, um conjunto de alunos e comigo e também com o Nuno Doroteia, que é um colega que trabalha connosco também, em 2019 fizemos uma análise penso que foram 26 ambientes de programação deste tipo, portanto, ambientes de programação para crianças, para alunos mais novos, e fomos à procura de os categorizar consoante a tipologia da linguagem que utilizam, portanto, se usam uma linguagem por blocos, por linhas de código, ou permitem as duas abordagens, se usam linguagem simbólica, textual ou ambas, que tipo de requisitos é que exigem, se o tipo de processamento o tipo de processamento dos programas é sequencial ou se permitem processamento paralelo, por exemplo, como o Scratch, a Hugo e outras ferramentas em que eu posso ter vários blocos paralelos a funcionar ao mesmo tempo, ou se, por outro lado, são ambientes que requerem um processamento sempre sequencial. Fomos procurar também tentar perceber a que áreas é que áreas curriculares podem ser trabalhadas de forma mais intensa e mais forte com cada um destes ambientes. Se, por exemplo, permitem criar, são ambientes com tarefas pré-definidas ou se permitem criar as próprias tarefas, os alunos criarem as próprias tarefas, os próprios professores, permitem criar cenários, elementos multimédia. Portanto, fizemos uma análise muito geral, o artigo está disponível, podem consultar se tiverem algum interesse. Qual é que é a ideia? A ideia é um professor poder consultar este documento e pensar assim, bom, os meus alunos têm estas características em termos etários, já sabem ler, não sabem ler, eu quero trabalhar sobretudo, por exemplo, questões relacionadas à matemática ou à geometria, então qual é que é o ambiente de programação que pode ser mais útil para isso? Portanto, se eu vou trabalhar aspectos ligados à geometria, talvez um ambiente de programação que permita desenhar possa ser interessante, porque me permite construir polígonos regulares e outras figuras geométricas, por exemplo. Há outros ambientes que não permitem isso. Portanto, o objetivo foi mesmo este, criar um recurso que os professores possam consultar e analisar quando selecionam ou quando escolhem uma ferramenta para trabalhar com os seus alunos. Um bom exemplo que os colegas que estão aqui devem conhecer é a própria plataforma da UB. É um bom exemplo porque acho que permite aqui o melhor dos dois mundos, ou seja, permite a quem está a iniciar não iniciar em branco, ou seja, tem um conjunto de atividades e de estruturas de aula criadas que suportam o professor a iniciar com os seus alunos, suporta os alunos a trabalharem autonomamente, mas sem descurar a possibilidade de lançar desafios que leva depois os alunos no quadro de projetos ou de mini-projetos a começar um projeto de raiz. Ou seja, não é uma plataforma que está, ou atividades que estão unicamente fechadas e são sequências que já estão preparadas para serem implementadas e ponto. Não, tem esta estrutura organizativa super interessante e depois tem a possibilidade, ou tem sempre no final de algumas estruturas, desafios que os alunos têm que desenvolver e onde se espera que os alunos de facto coloquem em prática tudo aquilo que aprenderam, desenvolvam criatividade, sejam criativos, etc. Os próximos slides têm alguns desses exemplos, por exemplo este que eu acho que é super interessante, muito simples de programar e super interessante, do levar o helicóptero a apagar, a extinguir o incêndio. Portanto, na verdade, nós só estamos a programar as teclas direcionais para podermos movimentar o nosso helicóptero, mas temos que ir abastecer de água para apagar o incêndio, porque senão ele não vai apagar incêndio nenhum e o incêndio vai estar sempre a crescer. Depois tem exemplos para a matemática, para a geometria, que eu estava a falar, por exemplo, há pouco, que são super, super interessantes também, e percebam que a estrutura está construída na lógica de desafio,
Neste caso aqui, estas sequências são interessantes porque não estão em branco, os alunos têm que pensar no que é que têm que alterar para resolver o problema que lhes está a ser colocado. Portanto, eles têm todas as instruções, a única coisa que têm que alterar é uma variável, neste caso é alterarem o ciclo que se vai repetir X vezes. E, portanto, ou seja, eles estão nesta fase sem aquele stress de estarem a começar um programa do zero. Têm aqui já um programa criado, que só têm que fazer algumas alterações. Podemos também usar este tipo de ambientes, por exemplo, os slides seguintes até são com atividades do Scratch, para lançar desafios aos alunos que os levem a criar histórias. E, portanto, estes são alguns exemplos desenvolvidos, uns por professores, outros por alunos, em que eles tiveram que contar histórias, criar histórias no Scratch, criando as personagens, criando os cenários, para trabalhar conceitos, neste caso aqui, por exemplo, ligados aos nomes comuns e aos nomes coletivos, ou às pavimentações na matemática, e, portanto, no fundo, obriga que os alunos, para construírem uma história, tenham que estudar e saber os conteúdos de uma forma melhor, ou têm que os consultar mais vezes, trabalhar esses conceitos mais vezes para os poderem depois saber aplicar melhor. Portanto, para contar histórias, para criar jogos, para trabalhar dentro de atividades matemáticas. Este é um exemplo que vai desenhar polígonos regulares e começa por perguntar quantos lados tem um polígono regular, e se a resposta for 2, vai dar um erro, portanto há aqui uma validação, e depois, consoante o número de lados do polígono regular, ele vai repetindo a construção desse polígono. Por exemplo, aqui temos hexágonos e assim sucessivamente. E, portanto, vamos construindo aqui uma pequena animação que recorre a polígonos regulares ao número de lados para construir polígonos regulares. E vejam que o código não é assim tão difícil de construir. Eu começo por perguntar quantos lados tem o polígono regular, consoante a resposta que recebo, só tenho que calcular o ângulo o ângulo de rotação, que é 360 a dividir pelo número de lados, e depois mandar desenhar o polígono. Um outro exemplo interessante que eu tenho aqui para partilhar convosco é ligar a programação e pensamento computacional à música. E, portanto, eu não sei se vocês estão a ouvir, mas o que está a reproduzir é o hino da alegria, em que nós conseguimos ver a representação na pauta. Eu não percebo nada de música, mas a representação na pauta e as diferentes notas em execução. E onde é que nós temos aqui várias dimensões de pensamento computacional? Por exemplo, os padrões que se repetem, sempre que há partes da música que se repete, ou da pauta que se repetem, eu posso criar uma função, ou criar uma função que me vai fazer repetir essa parte da música. Sempre que eu preciso de repetir isso, é só chamar aquela função. Portanto, é o que nós temos aqui em alguns destes blocos, são funções que fazem, que chamam outros blocos, outras sequências de código. Passando para a última abordagem, que talvez seja aquela que mais motiva os alunos e mais interessante, e também aquela que torna muitas vezes mais visível, de forma mais fácil, torna o erro visível de uma forma mais fácil. Ou seja, a robótica educativa é muito interessante para nós percebermos o resultado imediato das ações que programamos, ou dos programas que desenvolvemos. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Se eu dou uma instrução ao robô para andar em frente e virar à direita, se eu vejo que ele andou em frente e virou à esquerda, eu percebi logo de imediato o erro. Isto é um exemplo muito simples, mas se eu fosse olhar para este programa numa linguagem textual, quando fizesse a compilação do programa, eu não ia detectar nenhum erro, porque ele não ia dar nenhum erro de compilação, nem ia dar nenhum erro de sintaxe, nem de semântica. Ou seja, o programa está correto. Não faz a ação que eu queria que fizesse. E, portanto, a robótica tem esta vantagem de tornar visível o erro. Nós temos trabalhado dentro dos diferentes cursos de formação que temos trabalhado vários cenários de aprendizagem, como eu dizia há pouco, que recorrem a robótica e a outro tipo de placas e de objetos programáveis,
Esses cenários, voltamos à ideia inicial, partem sempre de um problema. Por exemplo, preciso de regar as plantas todos os dias, ou qual é que será a qualidade ambiental da minha escola. E, portanto, depois começamos por criar um cenário que começa a discutir com os alunos estas questões. Portanto, será que preciso de regar as plantas todos os dias? Como é que eu sei que o solo está úmido? Será que a tecnologia nos pode ajudar? O que é que acontece às plantas se o solo estiver seco? Mas, por outro lado, se tiver excesso de água? Como é que nós podemos medir, eventualmente, os níveis de umidade do solo? E podemos até montar uma pequena experiência em que plantamos duas sementes em dois vasos diferentes, uma em que regamos tradicionalmente, ou seja, como se costuma dizer, a olhómetro, eu olho e vejo, acho que hoje preciso de regar, e outra em que usamos um sensor de umidade que vai estar a medir a umidade do solo e nós tomamos a decisão com base na medição da umidade. E depois podemos até perceber se há diferenças no tempo de crescimento, no tempo que demora a crescer ou a nascer a planta e depois a crescer e a desenvolver-se. Portanto, temos de fazer aqui um trabalho de natureza experimental, se quisermos, mas a ideia passa muito por aí, por desafiar os alunos a pensar sobre estas questões, sabendo que não há respostas certas e não há respostas erradas. Depois discutimos as soluções e há sempre formas de melhorar essas mesmas soluções, enquadrar outras variáveis que não estávamos a pensar. Um exercício que normalmente começamos sempre com os alunos quando trabalhamos estas questões com microbit ou com Arduino é, por exemplo, pedir-lhes que construam um pequeno semáforo. Portanto, o semáforo não é mais nem menos do que ligar e desligar 3 LEDs baseados no tempo. Portanto, eu inicio, está o verde ligado, passado X segundos liga ao amarelo, passado X segundos liga ao vermelho. Eu tenho uma simulação de um semáforo de trânsito. Mas a seguir eu posso ter o desafio que é, então, se eu quiser juntar ao problema um semáforo que controla também os peões. Bom, aqui já vou ter que pensar numa solução que integre semáforos dos peões, portanto, mais 2 luzinhas a acender. Como é que eu vou acionar o semáforo dos peões? Já tenho que programar um botão e depois tenho que fazer conjugar aquilo que é a gestão do semáforo dos peões com a gestão do semáforo dos veículos. E no final de uma aula talvez tenha um semáforo que gere trânsito de veículos e gere também dos peões. Mas o problema pode não estar resolvido, porque eu posso deixar sempre o desafio que é, bom, mas isto funciona apenas numa via. E se eu tiver um cruzamento com 3 vias? Como é que eu consigo pôr isto tudo a comunicar de maneira a que não se torne uma confusão? Será que os semáforos podem ser mais inteligentes? Em que podem detectar, por exemplo, a presença de uma pessoa que quer atravessar a passadeira, de uma pessoa invisual, que não tem que desenvolver nenhuma ação para atravessar a passadeira. Que prós e contras é que existem dessa detecção automática? Portanto, podemos ter várias situações para discutir com os alunos. Isto são alguns exemplos de projetos que nós temos desenvolvido. Estes projetos estão relatados naquele livro, da Horta Tecnológica, o da Ciência Cidadã, que pretendeu construir uma estação de qualidade do ar, uma experiência de robótica com alunos com necessidades educativas especiais, sobretudo para trabalhar questões ligadas à lateralidade, à esquerda, à direita, o frente, o trás. Portanto, foi um projeto muito simples, mas muito interessante para trabalhar com alunos que tinham este tipo de dificuldades, e também usar robôs para contar histórias. Eu tenho aqui um vídeo para partilhar convosco deste cenário que foi desenvolvido com alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, em que eles tiveram que programar, para além de desenhar o cenário, construir o cenário, recontar a história e programar os robots. Não podemos passar por cima, não podemos passar por baixo, temos a atravessar. Resto, mistura. Se vocês perceberam, se conseguiram ver na imagem, os robôs ficaram ali parados porque houve uma interrupção na linha. E as crianças foram lá empurrar os robôs para eles passarem para a parte seguinte. Mas isto teve uma intenção, porque na narração eles diziam: não podemos passar por cima, não podemos passar por baixo, temos que atravessar. E, portanto, foi a forma que eles encontraram, foi fazer parar os robôs para
para surgir essa fala do não podemos passar por cima, não podemos passar por baixo, e eles depois empurravam os robôs para eles atravessarem para a outra margem. Isto eram alunos de 5 anos, portanto, final do pré-escolar, e alunos do primeiro ciclo. Este eu vou pôr os vídeos todos em simultâneo, porque já não estamos assim com muito tempo. Esta é uma atividade também já feita há alguns anos com um grupo de colegas que esteve em formação connosco e que desenvolveu com alunos de terceiro ano, incluindo áreas de matemática, estudo do meio, expressão artística. Este é o robô Elsephir, é um robô circular que tem a particularidade de poder andar na água. Mas, por outro lado, o facto de ser circular torna a locomoção mais difícil, é mais difícil controlar este robô. Então, estas atividades foram desenvolvidas em 5 aulas ou em 6 aulas, lançaram os primeiros desafios de os alunos começarem a aprender como é que podiam controlar o robô. E este processo de aprendizagem foi sempre um processo de tentativa e erro. Vocês percebem no primeiro vídeo que eles têm uma fita métrica no chão e na verdade, o que eles estão a fazer é tentativa e erro, mexendo na velocidade e no tempo para atingir uma determinada deslocação, e faziam o registro manual. Portanto, no fundo, estavam a construir ali, com base em tentativa e erro, um registro manual do que é que acontecia quando mexiam nas variáveis, no tempo e na velocidade para atingir uma determinada deslocação. E aprenderam a controlar o robô. De seguida fizeram um jogo de bowling para perceber como é que otimizavam a velocidade para que o robô fosse sempre a direito. E, portanto, construíram um jogo de bowling com copos de iogurte e fizeram um concurso. O grande objetivo deste cenário era perceber como é que a robótica pode ajudar a retirar ou a salvar as ilhas, afastando o lixo nos oceanos. E, portanto, eles começaram a preparar todos os algoritmos para conseguirem depois irem implementar a atividade final, que está aqui no último vídeo, no canto inferior direito, que era a atividade de resgate das ilhas. E, portanto, esta atividade tem uma particularidade super interessante e que eu acho que é a grande potencialidade deste tipo de atividades com robótica, que foi: os alunos, primeiramente, em ambiente simulado na sala de aula, dentro do recipiente, construíram o algoritmo que fazia o robô andar à volta das ilhas, simulando que estava a empurrar o lixo, e, portanto, eles conseguiam fazer quadrados, as ilhas eram quadradas e eles chegaram a esse algoritmo. Mas depois o objetivo era levar para uma situação real no lago da escola. E quando chegaram ao lago da escola, eles perceberam que os algoritmos não funcionavam, ou que o robô não conseguia fazer o que era pedido. Porquê? Porque, por exemplo, perceberam que o lago era maior, portanto, a ondulação que era provocada também era diferente, logo o atrito que era exercido sobre o robô também era diferente, fazia com que ele tivesse mais dificuldade em andar. Depois havia vegetação flutuante, os nenúfares que nós estamos a ver, que também atrapalhavam a locomoção do robô. Então eles rapidamente tiveram que encontrar soluções e mexer nas variáveis do programa para conseguirem que os robôs circulassem à volta das ilhas. Isto levou-os a perceber que, muitas vezes, no ambiente simulado, há um conjunto de condições e de variáveis que nós não controlamos. E por muitas vezes uma solução está definida e funciona muito bem no ambiente simulado, mas quando nós a colocamos no ambiente real, teremos que fazer sempre ajustes, porque há um conjunto de variáveis que nós não conseguimos equacionar, porque elas não eram possíveis de equacionar dentro do ambiente simulado. E estamos a falar de crianças de 9, 10 anos, que tiveram essa capacidade de rapidamente se adaptarem e melhorarem os seus programas para resolver este problema. Isto são mais alguns exemplos de cenários, todos eles partem de um problema ou de uma ideia, quer seja os incêndios florestais, quer seja, por exemplo, as duas imagens de cima da direita, que têm a ver com a gestão de parque de estacionamento e com condução automática, quer sejam situações de busca e salvamento, como vocês têm numa das imagens de baixo, ou os caminhos marítimos portugueses. Portanto, partimos sempre de um problema multidisciplinar ou que envolva mais que uma área disciplinar, para levar os alunos a aprender a programar, a aprender a interagir com os robôs, mas também, sobretudo, a aplicar conhecimentos de diferentes áreas disciplinares.
O que é que estas abordagens, ou o que é que podem ser os contributos, ou os contributos que nós encontramos sinalizados na literatura destas 3 abordagens, ou das abordagens de programação e robótica no ensino básico? Bom, desde logo o desenvolvimento de pensamento computacional, raciocínio lógico, solução de problemas, são alguns dos aspectos muito sinalizados. O desenvolvimento de competências cognitivas e académicas de nível mais elevado, ou seja, a partir do momento que nós colocamos os alunos a resolver problemas, eles têm que não apenas mobilizar conhecimentos estritamente disciplinares para terem que mobilizar conhecimentos de várias áreas e de várias disciplinas para resolver algumas dessas tarefas. Há estudos que relatam melhorias, por exemplo, no raciocínio lógico e desde logo também na sua própria competência na matemática. Outros também que fazem a relação entre a melhoria também, aponta também a melhoria ao nível da leitura e da própria escrita, na medida em que muitas vezes os alunos têm que ler, reler e reescrever as histórias para conseguirem depois encená-las ou criarem um mini teatro numa destas ferramentas de programação. Portanto, podemos ter também algum contributo desse género. Competências sociais, portanto, de comunicação e de colaboração, mas também emocionais, portanto, a capacidade ou a competência de perseverar e de não desistir e de tentar até conseguir encontrar uma solução. A criatividade, a expressão, a comunicação são tudo, algumas competências também são apontadas. E depois também são excelentes formas de integração curricular e de aprendizagem interdisciplinar. Ou seja, mesmo que eu esteja a trabalhar sozinho na minha disciplina de informática, a levar os alunos a programar o robô para desenhar um conjunto de tarefas, o que é que eu estou a dizer com isto? Mesmo que não haja intenção da minha parte enquanto professor, quando os alunos estão a desenvolver estas tarefas, estão sempre a mobilizar conhecimentos de outras áreas, da matemática, da física, mesmo que não estejamos a trabalhar esses conceitos, eles estão a memorizá-los, estão a aplicá-los. E, portanto, se eles estão a aplicar, quando depois muitas vezes eles surgem noutras disciplinas, talvez os alunos consigam estabelecer essas pontes. Ou se, por outro lado, as atividades que eu estou a pedir pedem conhecimentos que eles já aprenderam noutras áreas disciplinares, eles vão-lhe dar sentido e vão-lhe dar significado. Isso é muito importante para a própria aprendizagem. Para concluir, 5 ideias fortes. Uma das ideias fortes é a intencionalidade e a regularidade destas atividades. Para que os alunos possam desenvolver competências de pensamento computacional, não basta fazerem atividades esporádicas. É preciso que haja intencionalidade, metodologias adequadas, tarefas adequadas e regularidade no desenvolvimento dessas mesmas tarefas, para que de facto os alunos desenvolvam a competência da resolução de problemas. Depois, um outro aspecto que se relaciona muito mais com os professores do que com os alunos é a formação dos professores. É essencial professores que conheçam os conceitos científicos que estão inerentes a estas abordagens, mas também a formação pedagógica para poderem desenhar este tipo de tarefas para trabalharem com os seus alunos. Portanto, isto é um fator preponderante, porque só esta articulação é que nos permitirá desenhar tarefas que consigam levar os alunos, de facto, a desenvolverem as competências que esperamos que eles desenvolvam. Depois, uma terceira ideia que para mim é muito, muito, muito forte, que é a importância de aprender com e aprender sobre. Ou seja, é tão importante aprender matemática, ciências, outra área qualquer disciplinar, usando as tecnologias ou usando a robótica e a programação, como aprender sobre robótica e sobre programação. Portanto, nós muitas vezes tendemos a pensar que, bom, a robótica e a programação é só uma ferramenta para os alunos aprenderem outras coisas. Verdade. Mas atualmente também é muito importante que os alunos desenvolvam competências de computação que lhes permitam perceber, mais que não seja a presença dos sistemas computacionais no nosso dia-a-dia, a forma como eles interagem com todas as atividades que nós desenvolvemos. Portanto, é este conhecimento que vai para além da utilização da tecnologia que é importante também desenvolver com os alunos. Depois, uma outra ideia forte que se cruza com aquilo que eu disse no último slide, o desenvolvimento de atividades ou de projetos que articulem diferentes áreas do saber é uma estratégia importante e interessante para desenvolvimento deste tipo de competências. E depois, por último, uma outra ideia, apesar de já haver muita investigação sobre isto, eu acho que há ainda espaço para se desenvolver investigação que permita perceber
qual o contributo destas diferentes abordagens, a robótica, a programação, o pensamento, as atividades desligadas, no desenvolvimento de pensamento computacional. Eventualmente até que nos ajudem a decidir por onde começar. Ou seja, devo começar por atividades desligadas e depois passar para a programação e depois para a robótica? Devo começar pela robótica, intercalando atividades de programação e robótica estão sempre juntas, mas intercalando com atividades de computação desligada? Até porque, na verdade, eu posso trabalhar robótica usando atividades desligadas. Aqueles slides iniciais que tinham as atividades unplugged, algumas delas são atividades de robótica. E, portanto, eu estou a trabalhar robótica sem estar a programar diretamente um robô físico, não é? Portanto, que efeito é que estas diferentes abordagens têm nas competências que os alunos desenvolvem? Porque, na verdade, aquilo que eu acho que nós precisamos de levar os nossos alunos a desenvolverem, para além de todos os conhecimentos disciplinares e de competências que já são desenvolvidos na escola, é importante que os alunos desenvolvam conhecimentos, conceitos computacionais, portanto, conhecimentos sobre aspectos ligados à computação, que desenvolvam práticas, competências de prática de resolução de problemas usando esses conceitos e essas práticas computacionais e, sobretudo, que desenvolvam perspectivas, ou seja, que consigam perceber como é que a tecnologia, como é que estas ferramentas, estes objetos todos computacionais estão presentes nas nossas atividades do dia a dia, cada vez mais, e qual é que é o impacto que essas ferramentas e que essas tecnologias têm nas nossas próprias atividades profissionais, pessoais, de lazer, etc. Portanto, na verdade, nós necessitamos de promover nos alunos conceitos, práticas e perspectivas computacionais através de resolução de problemas, de pensamento crítico, ou seja, saber usar criticamente as diferentes tecnologias e as diferentes ferramentas, permitir aos alunos desenvolverem criatividade e serem criativos na proposta de soluções, desenvolver a curiosidade, a confiança, a resiliência, são tudo um conjunto de competências que este tipo de atividades vêm sendo referidas na literatura, ajudam a desenvolver. Para terminar, vou-vos deixar apenas 3 ou 4 exemplos de projetos de investigação que nós temos neste domínio a decorrer e que estão a estudar algumas destas coisas que eu falei aqui agora em jeito de conclusão. Desde logo, um projeto que está a iniciar agora, a Joana está a iniciar já o trabalho de campo na escola com os alunos, que está a tentar perceber, no fundo, qual é que é a melhor forma de abordagem à programação. Se é através de atividades de leitura, ou seja, os alunos começam primeiramente a ler código, quando eu digo código, podem ser programas com linguagem simbólica, não é propriamente texto apenas, não é? Mas atividades de leitura antes da escrita, comparando com alunos que começam a escrita antes da leitura, ou se na verdade nós devemos fazer isto de uma lógica intercalada para ter melhores resultados. E, portanto, a Joana irá tentar produzir algum conhecimento sobre isso, que ajude, no fundo, a tentar perceber qual é que é o impacto de diferentes abordagens naquilo que são as competências dos alunos de programação e de pensamento computacional. Ela vai usar atividades desligadas e atividades depois de robótica também. A Ana vai querer trabalhar perceber qual é a influência da utilização de agentes de conversação, portanto, chatbots, em articulação com diferentes recursos, microbits, robótica, ambientes de programação, no desenvolvimento de pensamento computacional. Portanto, vai querer perceber como é que os alunos, através da interação com o chatbot, que os ajuda a esclarecer dúvidas, comparativamente a outros que usam outros processos, qual é que é a diferença naquilo que são os conhecimentos e as competências que os alunos desenvolvem. A Maria José está a estudar aquilo a ideia que eu tinha há pouco, que eu falava há pouco de, como é que nós devemos começar? Com atividades ligadas, com atividades de programação, ou com atividades de programação em ambientes digitais ou com robótica. Portanto, ela está neste momento tem diferentes grupos a seguir abordagens diferentes e depois vamos tentar perceber quais é que são as diferenças nos resultados dos alunos, nos resultados num teste de pensamento computacional e também nos resultados na própria satisfação dos alunos. Está a utilizar atividades desligadas para o Unplugged, está a utilizar a plataforma Hugo para os ambientes de programação visual, portanto, os alunos estão a trabalhar programação usando a Hugo, e está a trabalhar depois com outros grupos
robótica usando aqueles robôs que não precisam, que podem ser programados sem ambientes de programação digitais, portanto a programação é feita no próprio robô. Depois são alguns exemplos também de pensamento computacional na matemática, um estudo que procura estudar a relação entre o pensamento computacional e o tópico das funções no 8º ano. E depois algumas publicações também na área que estão disponíveis, em particular sobre a utilização de jogos de tabuleiro moderno no desenvolvimento de pensamento computacional, e outros na área da matemática. E, portanto, assim de uma forma muito rápida, foi aquilo que eu vos quis trazer, estando agora aberto para os vossos comentários e para as vossas questões. Eu vou talvez parar aqui a apresentação. João, muito obrigado. Primeiro, por toda a investigação que vocês têm feito aqui na área da programação e pensamento computacional, e depois obrigado por mencionarem a Uvo e todos os screenshots e menções à Uvo. Não foi Combinado, não foi não foi combinado. combinado nem propositado. É que de facto nós temos sempre alunos que estão a usar e que usam porque têm alguma liberdade para escolher, e portanto nós respeitamos essas abordagens. Claro. Há aqui uma coisa que me ficou aqui das tuas palavras. O que me ficou mais na cabeça foi uma coisa que disseste ao início, do pensar e criarem, que os alunos controlam o programa e não é o programa que os controlam, e depois de eles perceberem como é que funciona, podem então criar, desenvolver a criatividade e por aí fora. Acho que foi uma mensagem que me ficou logo no início, foi uma mensagem muito, muito forte. Tenho uma questão para ti, enquanto esperamos aqui questões do chat também. Professores, estejam à vontade para fazer aqui questões para o professor João. Falámos aqui de atividades unplug, plataformas, robótica. Sei que estão muitos estudos a acontecer neste momento e que se calhar ainda não há respostas para onde é que eu começo, como, o que é indicado para primeiro ciclo, para segundo ciclo, mas se calhar será que podemos já abordar aqui vantagens e desvantagens de cada um, aquilo que estamos a observar no terreno? Será que já podemos tirar aqui alguma espécie de conclusão? Eu não sei se nós conseguimos já estabelecer de facto conclusões, até porque muitos dos estudos que às vezes vão surgindo são estudos pontuais e que não há não envolvem muitos alunos, são coisas muito pouco, são muito contextuais, digamos assim. Eu diria que aquilo que nós encontramos mais e que é também um bocadinho a nossa expectativa daquilo que vamos lendo na literatura, e também é sobre essa hipótese ou essa concepção que montamos alguns dos estudos, é que as atividades unplugged são mais adequadas para iniciar. Desde logo porque evitam alguma dispersão que surge quando os alunos muitas vezes estão Bom, o primeiro fator pode ser facilita porque não precisamos de acesso à tecnologia, e que durante muito tempo foi um problema em muitas escolas, ainda é em algumas, mas tem vindo a deixar de ser tanto um problema. Mas sobretudo porque o facto de serem atividades sinestésicas e que os alunos podem manipular e que podem escrever e que podem registar sobre elas, ajuda-os a focarem-se e a não se dispersarem tanto. Partir diretamente logo para um ambiente de programação para alunos iniciantes poderá, se nós não escolhermos bem o ambiente, poderá ser um fator que os leva a desfocarem-se mais e que lhes cria alguma dificuldade no início. Agora, se nós optarmos por exemplo, estruturas de aulas que estão organizadas, como o exemplo que ele faz, o próprio Code.org, em que tem as atividades que na verdade no início, apesar de ser digital, até são atividades quase do tipo unplugged, e que são com grau de dificuldade crescente, que vamos dando no início muito apoio aos alunos para eles conseguirem resolver os problemas, e depois vamos retirando esse apoio à medida que eles vão avançando. Se calhar não há assim tanta diferença, porque estamos a planificar de facto as nossas atividades numa lógica de
gradual de dificuldade e com muito suporte aos alunos. Agora, eu acho que para compreenderem alguns conceitos de computação e de pensamento computacional, as atividades ligadas podem ser muito, muito, muito úteis. Tem a desvantagem de que se nós estivermos demasiado tempo a desenvolver apenas atividades desligadas, os alunos começam a perguntar quando é que nós vamos começar a usar computadores ou quando é que nós vamos começar Ficam desligados. e ficam também desligados. Portanto, eu diria que eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas eventualmente nós iremos chegar a alguma conclusão que talvez uma planificação articulada que recorre a atividades desligadas conjugado com atividades ligadas pode ajudar a consolidar melhor desenvolver melhor este tipo de competências. Mas de facto não há ainda nada que estabeleça muito claramente este tipo de relação. Até porque, como eu dizia há pouco, eu posso, através de atividades desligadas, abordar todos os conceitos de computação. Sem nunca ter tido acesso aos robôs. Há pouco, só comentar aquela parte inicial, quando estava a falar na questão dos alunos criarem, dos alunos utilizarem este tipo de ferramentas para criar e para pensar. Nós, às vezes, se pensarmos sobre o que é que implica programar um computador ou programar um robô ou um outro objeto qualquer, na verdade é uma coisa super complexa, que implica o aluno dialogar com uma máquina numa linguagem, aprender uma linguagem nova, que tem uma sintaxe, uma semântica, uma forma de organização, e, portanto, implica que ele conheça essa linguagem, que essa linguagem seja conhecida também pelo computador, e que o aluno desenvolva a capacidade, no fundo, de explicar ao computador, escrever aquele raciocínio dele, aquele código, numa forma que o computador entenda o que é que tem que fazer. E, portanto, se nós pensarmos bem, isto é extremamente complexo. Porque, na verdade, implica que eles estejam a aprender uma nova linguagem. Por isso é que aquele trabalho que a Joana está a desenvolver parte de uma das inspirações dela, da leitura antes da escrita, vem de tentar encontrar alguma proximidade entre a forma como nós aprendemos a ler e a escrever português ou inglês, por exemplo, uma língua. Se calhar não é assim tão diferente de uma linguagem de programação, porque na verdade estamos a aprender uma nova linguagem para nos expressarmos, neste caso expressar computacionalmente. Mas eu acho que a Maria José está aqui, ela se quiser pode falar no trabalho. Tá. Ela já escreveu no chat. Estamos ansiosos por essa tese, Maria José. Se quiser levantar a mão e intervir um bocado, está à vontade, está à vontade. Aqui, enquanto a Maria José Costa está a pensar se intervém ou não, aqui mais uma outra pergunta. Estávamos aqui a falar da computação, do dia a dia, há bocado estivemos a falar, podíamos fazer fichas, ok, como é que eu escovo os dentes, quais são os passos? Estávamos aqui a parte de regar, será que é a altura de regar, tem água que chega, tem água a mais, e aqui a pegar um pouco nisto e devolver a pergunta de, ok, estou a trabalhar pensamento computacional, mas quais são os transferes que eu tenho para outras áreas? Quais são os transferes que eu tenho para outras aprendizagens essenciais? Para a matemática, isso é óbvio, mas fora da matemática, por exemplo, eu diria que essas experiências são muito organizadas numa lógica quase STEM, ou seja, nós conseguimos fazer pontes entre aquilo que são as aprendizagens essenciais das TIC, se quiser ir por aí, das ciências, da matemática, se estivermos num primeiro ciclo, num estudo do meio ou de uma matemática, ou seja, todas estas atividades, aliás, muitas destas tarefas aproximam-se quase, ou destas atividades, o exemplo do regar é muito interessante, porque na verdade aproxima-se muito daquilo que é uma metodologia experimental, em que eu parto de uma hipótese, na verdade eu estou a partir da hipótese que, usando a tecnologia para decidir quando regar as plantas, é melhor do que não usar. E então eu defino essa hipótese, mesmo que não a defina formalmente, na minha cabeça, na cabeça dos alunos, naquilo que eu passo aos alunos, e a seguir os alunos vão testar essa hipótese e vão tentar validar essa hipótese. Portanto, nós estamos mesmo perto daquilo que é o processo científico,
em que eu parto de uma hipótese, defino um conjunto de ações ou de tratamento, entre aspas, e depois vou querer medir o efeito, vou querer perceber se aquela hipótese se valida ou se não valida. E, portanto, nós estamos, de facto, a colocar os alunos a trabalhar num processo experimental. E é um processo experimental que é muito próximo da área das ciências ou da área de outras áreas de desenvolvimento científico. Agora, este tipo de tarefas em articulação disciplinar, eu acho que cria um desafio muito grande aos professores, que é, eu para planear estas atividades com outros colegas, implica que eu, enquanto professor de informática ou de matemática, tenha, para além de conhecimento sobre a minha área científica, a minha área de ensino, também tenha alguma noção do que se ensina na outra disciplina com a qual eu vou articular, porque só isso é que me permite estabelecer as pontes e fazer um planeamento conjunto. Quando todos nós percebemos que, bom, através desta atividade, os alunos, na verdade, estão a trabalhar conceitos de computação ligados à programação, estão a trabalhar conceitos da matemática ligados aqui à geometria, por exemplo, que se encaixa dentro das aprendizagens do sétimo ano, do sexto, do quinto, neste tópico em particular, nas funções, estão a trabalhar aqui conceitos ligados à física, por exemplo, as questões ligadas à força de atrito, se estiver a trabalhar isto dentro da física, portanto, implica que eu crie estas articulações, porque elas de facto têm que ser também transparentes para os alunos. Os alunos têm que perceber que, se elas forem apenas do conhecimento do professor, para o aluno não teve significado. Portanto, é importante que os alunos percebam que, quando estão a trabalhar, a desenvolver aquela atividade, estão de facto a mobilizar conhecimentos que já aprenderam em diferentes disciplinas. Uma ligação simples. Quando nós estamos a usar e a colocar um robô a desenhar um quadrado, eles estão a trabalhar ângulos, não é? Que muitas vezes é um problema, porque no primeiro ciclo os alunos não falam em ângulos, em alguns anos, falam em um quarto de volta, meia volta, uma volta completa. Eu dou muitas vezes este exemplo. A primeira vez que eu fiz atividades, a minha formação base era professor de segundo ciclo, de terceiro ciclo e secundário. E comecei a fazer atividades destas no primeiro ciclo. E a primeira vez que fui fazer uma atividade com robótica, o exercício era muito simples, que era o tal desenho do quadrado, andar em frente X passos, rodar à direita 90 graus e voltar a andar. E os alunos ficaram parados quando eu disse rodar à direita 90 graus, porque não faziam ideia do que era 90 graus, porque não tinham aprendido dessa forma. Claro que estava a colega do primeiro ciclo, a professora titular do primeiro ciclo, e que rapidamente disse, não, bom, vocês têm que rodar meia volta, não têm que rodar um quarto de volta e não 90 graus, um quarto de volta. E eles perceberam. Isto para dizer o quê? Que é muito importante que eu tivesse planeado essas atividades em conjunto com a colega que estava e que trabalha com a turma, que percebe a linguagem, o tipo de abordagem, os conceitos que os alunos já conhecem e os que não conhecem, para que se consiga fazer uma ligação forte entre aquilo que são os conhecimentos novos que estão a aprender, relacioná-los com conhecimento prévio dos alunos. Porque, na verdade, nós só conseguimos aprender coisas novas quando conseguimos relacioná-las com outras que já sabemos. E aí adquirimos esse conhecimento, podemos partir para uma nova aprendizagem. Porque enquanto isso não acontecer, isto cria-nos um desconforto, que é, eu não consigo perceber isto, porque ainda não consegui estabelecer as ligações. Portanto, por isso é que é importante este trabalho de articulação mais multidisciplinar entre os professores, que eu tenho pena que as escolas não tenham espaço para isso acontecer, na maior parte das vezes. Mas temos aqui este webinar e temos aqui o IE e a U para promover este espaço de partilha e todos estes estudos magníficos que estão prestes a ser para promover este espaço de partilha. João, muito obrigado. Obrigado Obrigado, pela. eu depois vou enviar os slides amanhã, envio o link com os slides. Sim, sim. Ou Agora hoje. tenho só aqui uma pequena apresentação da U. Vão ser 2 minutos, que já estamos fora de tempo. E João, já fizeste um excelente trabalho. É só uma mini apresentação. Caso tenham dúvidas, eu vou só pedir para ficares aí 2 minutos. Caso ainda algum professor tenha alguma questão para ti, ainda vai a tempo. E não tão bem aqui como o João, vou fazer aqui uma apresentação da UV, aqui um bocadinho rápida. Então,
A U é uma plataforma, como o João já explicou, para pensamento computacional e ciências da computação, para primeiro e segundo ciclo, dos 6 aos 12, e nós queremos chegar a todos os professores à sala de aula. Ou seja, vocês vão ter 5 personagens, estas personagens vão andar pelo mundo a resolver problemas sociais com a ajuda da tecnologia. Por isso temos aqui várias junções do pensamento computacional que vai ao longo da plataforma, mas depois juntamos vários estímulos, juntamos os ODS e acaba por ser transversal a muitas aprendizagens essenciais. Uma vez dentro da plataforma, vão ter formação e vários webinars, este é um deles, mas depois vão ter formação acreditada e gratuita com a ANPRI, planos de aula detalhados, métricas, gestões de turma, vídeos, explicações, atividades unplugged, ou seja, robótica ainda não, atividades unplugged já tem. Tentamos dar o máximo de ferramentas possíveis para que um professor sem experiência, sem conhecimento TIC, mas que queira oferecer isso aos seus alunos, possa, eh, possa fazê-lo de uma forma segura, aqui com alguma estrutura, com um passo a passo, sem que levamos o aluno desde usar o rato, usar o teclado, até criar computadores, começar a usar código, criar código. E a U é gratuita para escolas públicas do continente. Tem aqui os links, se quiserem registrar, podem se registrar a qualquer momento. Se precisarem de ajuda, tem ali o nosso e-mail para alguma questão que tenham. Esta apresentação segue amanhã para vocês também. E depois deixamos aqui um vídeo de feedback onde a Maria José Costa, que está aqui, aparece também, para isso não se esqueçam de ver o vídeo. E é tudo o que tínhamos para hoje, João. Deixa-me ver só se temos aqui mais perguntas. Temos aqui a Sandra. Como aplicar em sala de aula, inscrição por aluno ou turma? Sandra, basta registar-se se é sobre a UB, Sandra, basta registar-se na UB, selecionar a sua escola. Se for escola pública portuguesa, é só ir em frente e depois, quando acabar o registro, adicionar a sua turma, e depois de adicionar a sua turma, tem depois os planos estruturados com as aulas e acesso a estes webinars, isso tem sempre, e depois tem acesso também às formações acreditadas com a ANPRI. Mas a Sandra registra-se, depois cria uma turma, ou duas ou três, ou aquelas que tiver, e depois é deixar os alunos voar e criar. E se tiver mais alguma questão, esteja à vontade para nos enviar um e-mail. João, Bem, queres fechar aqui com 30 só segundos? agradecer a todos a presença e a paciência para nos ouvir aqui no final do dia de trabalho. Esperar que tenha sido de alguma maneira útil aquilo que fomos trazendo. Algumas destas coisas estão publicadas e disponíveis aí na internet, portanto vocês encontram facilmente alguns daqueles trabalhos. E os trabalhos mais interessantes são aqueles que correm na escola e dentro da sala de aula e que muitas vezes ficam fechados na sala de aula, e portanto o desafio que eu deixo sempre é partilhem aquilo que fazem com os alunos, porque quando partilhamos percebemos que é tão ou melhor do que algumas das experiências que nós vimos depois relatadas e apresentadas publicamente. Portanto, muitas vezes o que se faz no contexto das escolas portuguesas já é muito bom. Nós é que não temos o hábito e a prática de o disseminar. Muito obrigado pelo convite e até breve. Muito obrigado, João. Obrigado a todos. Até já.